Deixar de pagar dívidas e juntar dinheiro para negociar depois seria uma solução? Recebi essa pergunta lá no Instagram e vou responder aqui no vídeo de hoje. E mais, eu vou trazer aqui estratégias de pagamento de dívida que eu uso com os meus clientes, estratégias que eu já vi funcionarem na prática, estratégias que eu usei quando era endividada, porque todo mundo tem um passado, estratégias usadas por pessoas que ganham muito e por pessoas que ganham pouco. Tá determinada a sair das dívidas ainda esse ano? Então vem comigo. A primeira forma de pagamento de dívidas aqui se chama estratégia da bola de neve. Como que é uma bola de neve de fato? É uma bola de neve que começa pequenininha e a partir do momento que você vai depositando mais neve ali, ela vai ficando maior. Como estratégia de pagamento de dívidas é exatamente a mesma coisa. Você começa da menor para a maior. O foco aqui é pagar primeiro as dívidas menores e depois as maiores. A gente vai ignorar nessa estratégia a questão dos juros e a questão do volume das parcelas também. A gente vai focar no valor final da dívida. Qual dívida sua é maior e qual dívida é menor? A maior vantagem dessa técnica, na minha opinião, é a vantagem psicológica. Você tem muitas vitórias ao mesmo tempo, então você vai se livrar de um grande volume de dívidas em pouco tempo e isso vai te dar uma sensação muito boa. Essa técnica aqui é ideal para aquela pessoa que valoriza muito quitar as dívidas com pessoas conhecidas. Aquele cara que for instalar o ar-condicionado na sua casa, aquela sua vizinha que vende roupa, aquele material de construção que você está devendo até hoje e a sua obra já acabou. Geralmente essas dívidas com pessoas próximas, pessoas do nosso dia a dia, dívidas que não são com o banco, não geram juros. E se geram, são juros pequenos. Só que você psicologicamente se sente mais satisfeito pagando esse tipo de dívida. E a estratégia da bola de neve consiste justamente nisso, de você pagar dívidas menores, que geralmente são essas dívidas com pessoas próximas, para depois partir para as dívidas maiores, independente do quanto de juros estejam gerando as dívidas maiores. Agora, financeiramente, é a forma mais eficiente de todas? Eu diria que não, justamente pela questão dos juros. Financeiramente falando, pode não ser uma boa, porque você vai acabar pagando juros mais altos nas outras dívidas. Mas, psicologicamente, tem aquela sensação de estar se livrando de um monte de dívida ao mesmo tempo, então isso é muito bom. É uma técnica realmente indicada para aquelas pessoas que têm um pouco mais de vergonha de ter dívidas com quem conhece, é aquela pessoa que não liga de pagar mais juros em outras dívidas em prol de pagar as pessoas conhecidas primeiro. Porém, pode ser um grande tiro no pé. Por quê? Porque dívidas feitas tendo o banco como credor, a chance dele sujar o seu nome ou colocar você na justiça é muito maior. O banco ele tem um setor jurídico justamente para isso. Então, financeiramente, isso pode te fazer muito mal. Sugiro que você veja as outras estratégias antes de escolher essa estratégia aqui. A segunda estratégia é justamente o contrário, e o nome é avalanche, ou seja, começa muito grande e termina pequeno. Começa com as dívidas maiores e termina com as dívidas menores. Mas aqui nós não estamos falando do valor final da dívida, diferente da primeira opção. Nós estamos falando das dívidas com juros maiores e depois das dívidas com juros menores. Qual é a dívida com a maior taxa de juros que existe nesse Brasilzão? Cartão de crédito. Quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Desses 80%, a esmagadora maioria tem dívidas no tal do cartão de crédito. É muito comum que uma dívida pequenininha no cartão de crédito se torne uma dívida gigantesca. Eu vi até uma pessoa mostrando isso no Instagram esses dias, que a dívida dela, que era pouca coisa, não era tão grande assim, virou uma dívida de mais de R$1 milhão no cartão de crédito por conta dos juros. Outro tipo de crédito que tem uma taxa de juros gigantesca, cheque especial. Sabe aquele rotativo do cartão de crédito? É o mesmo tipo de juros gerados no cheque especial. Independente disso, essa estratégia aqui consiste em pagar as dívidas com juros maiores e depois pagar as dívidas com juros menores. A maior vantagem é que você vai diminuir drasticamente o valor do montante da dívida. E vai evitar que gere ainda mais juros, porque aqui a gente sabe, são juros compostos, juros sobre juros. Essa técnica é ideal para quem quer diminuir o estrago causado pelos juros. A próxima estratégia é uma das minhas favoritas e se chama unificação de dívidas. A ideia aqui é que você pegue um empréstimo com os juros menores do que os juros da sua dívida.
e use esse empréstimo para quitar as dívidas. Como que você faz isso na prática? O primeiro passo é checar o valor mínimo de cada dívida. O que é o valor mínimo? O valor mínimo negociável e não o valor mínimo de parcela mínima que você pode pagar, tá? É o valor mínimo em qual sentido? No sentido de você ligar para o banco, para a administradora do cartão de crédito e perguntar: se eu for pagar essa dívida à vista, quanto que vocês conseguem fazer para mim? É bem provável que à vista o valor da sua dívida diminua bastante e eles retirem até alguns juros. O segundo passo vai ser listar esse valor de pagamento à vista de cada dívida que você tem e chegar a um valor final. Vamos supor, com 10 mil reais eu pago todas as minhas dívidas à vista. E o terceiro passo seria, então, fazer a simulação de 10 mil reais como empréstimo em outras instituições financeiras. Então, você vai procurar bancos, financeiras e ver em quanto ficaria os juros caso você pegue 10 mil reais, por exemplo, para pagar as suas dívidas. É claro que você só vai fazer isso se os juros estiverem compensando, ou seja, os juros forem menores do que os juros das suas dívidas. Essa técnica é ideal para quem? Para quem já tem o nome limpo, é ideal também para pessoas que têm empresa, quem tem CNPJ geralmente consegue empréstimos com valores menores. Pode ser muito bom também para a pessoa que é muito desorganizada com dívidas, para a pessoa que vive atrasando pagamentos de dívidas e acaba pagando mais juros ainda por conta disso. Porque você unificando as dívidas, você vai ter um boleto só para você pagar todo mês. Psicologicamente também é muito bom, porque você ir dormir sabendo que tem um monte de dívidas, cada uma com um vencimento, aquela bagunça é uma coisa. Agora você ir dormir sabendo que você tem um único boleto, que as outras dívidas já estão pagas, é outra coisa. Só um lembrete muito importante aqui: quando você aplica essa técnica, você está adquirindo uma nova dívida. Ou seja, o prazo prescricional está começando do zero. Num português que a gente entende, o prazo que o credor tem para te colocar na justiça está zerado. Aquela nova dívida está começando do zero. Os prazos das dívidas anteriores já foram, elas já estão pagas. O mais importante aqui é que você não deixe de pagar as parcelas da nova dívida. Então, para aplicar essa técnica, você tem que ter muita consciência de que você está começando uma dívida nova, com um novo prazo prescricional. Inclusive, essa foi uma dúvida que eu recebi recentemente lá no Instagram. Acredito que eu já respondi ela aqui no YouTube também. Se a sua dívida some depois de 5 anos. Para quem não sabe, eu tô sempre tirando dúvidas financeiras lá nos stories do Instagram e tem um monte de destaque lá no meu Instagram também, tirando várias dúvidas. Vou deixar o meu Instagram aparecendo aqui para vocês, eu tô sempre nos stories e eu sugiro que vocês maratonem os destaques também. Outra estratégia para sair das dívidas, estratégia do negociante. A estratégia aqui é você negociar todas as suas dívidas e, ao contrário do que você pode estar pensando aí, você não precisa ter um grande poder de persuasão ou de fala para fazer isso. É claro que você pode acabar eventualmente ligando para o banco para negociar a sua dívida, não faz mal fazer isso e é até uma forma bem eficiente, mas existem outras formas. De vez em sempre tem eventos onde as empresas credoras se reúnem para que você pague a sua dívida de forma facilitada. É óbvio que isso também é vantajoso para elas, principalmente se é uma dívida que a pessoa está sem pagar há algum tempo. O evento mais famoso de todos, o Feirão do Serasa Limpa Nome. Todo ano o Serasa faz esse evento e é um período onde as dívidas caem bastante o valor, eles geralmente tiram praticamente todos os juros e você consegue negociar a sua dívida. Praticamente todo ano tem esse evento onde você consegue negociar as suas dívidas com valores bem reduzidos. Outro exemplo onde isso pode acontecer, datas comemorativas. Não é o mais comum, mas pode acontecer em certas datas do ano, as empresas também se reunirem para dar descontos específicos para pessoas que estão devendo. Isso pode acontecer, por exemplo, na Black Friday. Outro momento em que você consegue pagar suas dívidas de forma reduzida, Selic em queda. Não vou entrar muito em detalhes aqui do porquê isso acontece, isso a gente deixa para outro vídeo, mas quando a taxa Selic cai, é a melhor hora para você negociar as suas dívidas com o banco. Um detalhe aqui é que você, de fato, precisa ir até eles e pedir para diminuírem as suas taxas, porque eles não vão fazer isso de forma espontânea. E também tem aqueles mutirões do governo. São iniciativas do governo com alguns órgãos, algumas instituições parceiras, onde você também pode negociar a sua dívida com desconto. Alguns exemplos aqui, um dos mais famosos, o Desenrola Brasil, que é uma forma de pessoas de baixa renda pagarem
dívidas de até R$ 20.000. Também tem o caminhão da adimplência, que é o da Caixa Econômica Federal, que é um caminhão que vai passando por vários lugares e você pode ir lá pessoalmente para negociar a sua dívida. Também tem o Renegocia, que não é específico para pessoas de baixa renda e que também dá desconto em dívidas. Só que esse, assim como o Feirão do Serasa, acontece de tempos em tempos, ele não está disponível o tempo todo. E tem algumas campanhas da Caixa Econômica também, tem uma, se eu não me engano, o nome é Tudo em Dia. E como que você fica sabendo desse tipo de campanha, dos mutirões e de tudo mais? Primeiro, acompanhando as notícias na TV ou na internet, e segundo, o nosso famoso e querido Google. Você pode pesquisar lá no Google, negociar dívidas com desconto mais o nome do banco ou do seu credor. Por exemplo, negociar dívidas com desconto Itaú, e aí vai aparecer caso tenha alguma campanha ativa. Esse método é ideal para quem? Primeiro, para quem tem algum dinheiro guardado e quer usar esse dinheiro para negociar as dívidas, para quem recebeu o dinheiro de forma inesperada, ganhou na loteria, ganhou uma herança, alguma coisa do tipo, ou até para quem recebeu algum dinheiro de forma esperada e quer usar esse dinheiro para quitar as dívidas, por exemplo, um 13º. Também é muito bom para quem tem dívidas mais altas, porque você consegue negociar e reduzir praticamente todos os juros da sua dívida. E é ótimo também para quem tem uma dívida só, porque aí você se livra de uma vez por todas dessa dívida. Agora, uma observação que você precisa ficar muito atento com esse tipo de campanha de negociação de dívida. Olhe o prazo da sua dívida, porque talvez a sua dívida está muito perto de prescrever, ou seja, daqui a uns dias o credor nem pode mais te cobrar, independente de você ter pago ou não. Talvez a sua dívida vá prescrever daqui a um mês, talvez a sua dívida já esteja prescrita. Nesses casos, está muito perto da sua dívida sumir. Então, talvez não compense você pagar mesmo com o desconto. Quinta forma de sair das dívidas, e essa daqui com certeza é uma das minhas favoritas também, que se chama espaço no orçamento. A estratégia aqui consiste em você parcelar em mais vezes a sua dívida maior, e isso vai abrir um espaço no seu orçamento juntamente com a diminuição dos gastos, é claro, e com esse espaço que está sobrando no seu orçamento, você vai negociar as dívidas menores. Aqui a gente não vai olhar para os juros, aqui a gente vai olhar para o valor da parcela. Aquela sua dívida gigantesca que está fazendo o seu orçamento ficar muito apertado, é nela que você vai focar. A ideia é que você abra um espaço no seu orçamento para você conseguir de fato fazer sobrar dinheiro para pagar as outras dívidas menores. E aqui vem o pulo do gato. Quando essas dívidas menores acabarem, você vai ter apenas uma dívida, que é aquela gigantona. Como o dinheiro do seu orçamento já está sobrando, porque você já estava pagando as dívidas menores, você vai poder renegociar essa dívida maior. Quando essas dívidas menores acabarem, você vai usar o dinheiro que você estava usando para pagar essas dívidas menores para negociar essa dívida maior. Apesar da questão dos juros, porque eventualmente você vai ficar alguns meses ali pagando um valor maior de juros porque você parcelou aquela dívida grande em mais vezes, eu acho uma estratégia muito inteligente. Só que aqui só vai funcionar se você realmente estiver comprometido a diminuir os seus gastos também, porque a ideia é fazer sobrar espaço no orçamento. Com esse espaço que está sobrando, você quita as dívidas menores e depois negocia a dívida maior. A sexta e última estratégia para quitar as suas dívidas, aquela que eu falei lá no começo da pergunta do inscrito aqui do canal: deixar de pagar a dívida e depois negociar. De longe, a estratégia mais famosa desse YouTube. Mas caso você ainda não saiba, funciona mais ou menos assim. Você deixa de pagar a sua dívida e aí nos próximos 12 meses você junta 10% do valor da dívida. Chegando no final desses 12 meses, você vai ligar para o banco e negociar com o valor à vista. E a primeiríssima observação que a gente precisa fazer sobre esse método é: jamais, em hipótese alguma, faça uma dívida pensando em fazer isso. Feita essa observação, vamos à vantagem. Eu disse a vantagem porque, ao meu ver, só tem uma. Você vai quitar a dívida em 1 ano. Agora, as desvantagens. Juros exorbitantes. Você vai deixar de pagar uma dívida. A partir do momento que você deixa de pagar uma dívida, é juros sobre juros, são juros compostos. O valor da sua dívida vai aumentar muito e isso é um pouco desesperador. Segundo, o banco pode não aceitar a sua proposta. Ou seja, você deixou de pagar aquela dívida meio que à toa. Isso é muito grave, tá? E isso pode acontecer. Pode chegar no final desses 12 meses, você ligar para o banco e falar: olha, eu tenho uma proposta, e eles falarem simplesmente
Não. Terceira desvantagem, essa daqui pra mim também é muito grave e uma das piores. O credor pode te cobrar na justiça. Qual que é o maior problema de você ter um processo na justiça de um credor contra você devedor? Penhora de bens. Sim, você pode perder alguns de seus bens para quitar a dívida. Se o seu credor resolver te cobrar judicialmente, a chance de você partir direto para uma penhora de bens é muito maior do que se você estivesse pagando a sua dívida ou negociando extrajudicialmente. Outra desvantagem é que você fica sem crédito na praça, isso em certos casos pode até ser uma vantagem, mas obviamente o seu nome ficará sujo, você vai ser incluído no cadastro de inadimplentes. E a última desvantagem são as consequências psicológicas disso. Uma coisa é ter dívidas e saber que as suas dívidas estão sendo pagas em dia, outra coisa é deixar de pagar aquela dívida e ver aqueles juros aumentando todos os dias. Não é a minha estratégia favorita, eu usaria em algum caso muito extremo, por exemplo, a pessoa realmente não ter o dinheiro para pagar a dívida. Se a pessoa não tem o dinheiro para pagar a dívida e nem mesmo a parcela da dívida ali está sendo muito alto, está sendo muito difícil, você já ia deixar de pagar mesmo a dívida de qualquer forma. Então não faz mal você juntar 10% ao longo do ano para você conseguir negociar essa dívida depois. Eu também não usaria essa estratégia em caso de dívidas muito altas, porque a gente sabe que a multa e os juros são calculados em cima do valor inicial da dívida. Então pode ser que a dívida fique muito maior do que ela realmente é. E com certeza a pior consequência aqui é você ser cobrado judicialmente. A minha dica seria, esgote outras estratégias primeiro, analisa direitinho cada estratégia, vê se é realmente viável fazer isso. Como vocês sabem, aqui no canal eu prezo por ser sincera com vocês e falar realmente o que eu penso. Óbvio que daria muito mais audiência se eu falasse não quite as suas dívidas ou método infalível para você quitar todas as suas dívidas ou alguma coisa do tipo. Mas eu já lidei com muitas pessoas endividadas na minha vida e eu já sei o quanto isso mexe com o psicológico da pessoa e não é todo mundo que tá pronto para esse método. Eu já lidei com pessoas que perderam os seus bens na justiça por conta de dívida, eu trabalhei bastante tempo com isso. Eu já lidei com pessoas que venderam os seus bens por conta de dívida. Eu já lidei com clientes endividados e eu já lidei com isso na minha vida pessoal também, então eu não posso omitir certas opiniões de vocês. E aqui no canal é tudo assim, é tudo feito para pessoas reais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Eu raramente peço para vocês se inscreverem aqui no canal, geralmente eu esqueço, mas isso é muito importante para mim e isso ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas também. E voltando aqui ao tema do vídeo, antes de você partir para qualquer uma dessas estratégias, o ideal é que você tenha um orçamento fechado. O que é um orçamento fechado? É aquela organização financeira bem redondinha, tudo muito bem detalhado e principalmente um limite em cada gasto seu. Se você não sabe como fazer isso, tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer o seu planejamento financeiro do absoluto zero. O vídeo é muito didático, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, principalmente nesse processo de pagamento de dívidas. Nele eu mostro o passo a passo para você se organizar financeiramente, ainda que a sua vida hoje esteja uma bagunça e pareça não ter solução. Comece por aquele vídeo lá e depois volte nesse vídeo aqui para escolher a sua estratégia e quitar as suas dívidas logo. Aproveita e me conta aqui nos comentários qual estratégia você gostou mais, qual você já usou em algum determinado momento da sua vida ou qual você pretende usar. Eu tô sempre de olho aqui nos comentários e, como sempre, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.